Oi, aqui é a Ju. Eu hoje vim bater um papo com vocês, porque na verdade eu não tenho como fazer um vídeo maior ainda, mas as Olimpíadas já estão terminando e eu vou conseguir voltar ativa. Então eu agradeço por todo mundo estar pedindo assim por vídeos e tudo mais e dicas. Eu vou voltar a fazer, eu continuo lendo mesmo assim, porque a pessoa é, né, viciada, mas de qualquer forma eu não consigo ainda colocar as minhas ideias certinha num papel para fazer resenha ou fazer alguma coisa maior, porque eu tô trabalhando muito, muito, muito. Então, eu já volto, tá, gente? Eu já volto. Mas hoje eu vou bater um papinho com vocês, porque eu sempre discuto com meus amigos e pessoas que gostam de livro e de ler, sobre pessoas que dizem, eu não gosto de ler, ou eu não consigo, não é uma coisa minha. Então, o bate-papo somos todos leitores em potencial? E há muito tempo atrás, na época que eu estava na minha segunda faculdade, acho que foi assim em 2011, uma professora indicou um livro chamado Fora de Série, do Malcolm Gladwell, que é um jornalista britânico e colunista da New Yorker, mora em Nova York já tem um tempo, e ele escreve esse livro chamado Outliers. São as pessoas que são fora de série, pessoas que atingiram um sucesso tão estrondoso naquilo que fazem, que elas passaram todos os níveis de excelência, né, naquele ambiente na qual elas trabalham. Então ele trabalha com Bill Gates, ele fala sobre o Bill Gates, sobre Mozart, sobre os Beatles. E esse livro é, obviamente, um livro, né, de não ficção e é um livro muito interessante. Eu já não tenho ele aqui, ele vai aparecer aqui do lado, só que não. E um dia eu aprendo a botar o livro aqui, mas eu vou colocar nos créditos ali. A edição, ele é de 2008. E esse livro, ele fala sobre como essas pessoas conseguiram chegar a esse ponto de excelência para ser fora de série. E eu pensei muito nisso, porque ele trabalha com exemplos mesmo, sabe? E eu achei qual é a base da teoria dele para que uma pessoa se torne fora de série. São 3 elementos, tá? Quais são esses elementos? Um deles é o dom. A pessoa nasce com um dom, que é uma aptidão maior para uma coisa específica. 2, estar no lugar certo na hora certa. E 3, prática, né? Muita prática. Então, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. Os Beatles. Os Beatles chegaram onde chegaram. O sucesso dos Beatles veio bastante tempo depois que a banda tinha se formado. E a banda, para conseguir ser vista por aquele olheiro, né, que, enfim, acaba levando eles, assim, até esse empresário que vai contratar os Beatles e eles vão ir para as paradas de sucesso, eles tocavam em Hamburgo, na Alemanha. E nesses festivais de música de Hamburgo, nessas boates, nesses porões desses bares, meio assim, a meia luz, eles tocaram e tocaram muito. Muito, 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 antes de conseguir chegar no sucesso. Ou seja, ele chama, se eu não me engano, são não sei quantas mil horas, 30 mil horas, 10 mil horas de treino, até você conseguir chegar. Por quê? É o que diz também sobre escritores, que o Stephen King fala sobre a escrita. Ele fala que para você ser escritor, você tem que sentar a bunda e escrever, 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 escrever. Gente, tudo isso se junta a uma teoria que eu tenho. As pessoas nascem leitoras? Claro que não. Você pode se tornar leitor com a prática, com o hábito? Pode. E outra coisa, lugar certo na hora certa. É claro que se você tiver uma família de leitores, a sua chance de ler é muito maior, tá? Número 1. Número 2, o talento para ler. O que é um talento para ler? É um talento de você colocar a sua atenção num objeto específico durante bastante tempo, tá? Isso daí, sim, tem um dom, mas também tem a prática. Agora, por exemplo, quando eu falo de dom, você vai dizer o seguinte: você vai se tornar um leitor na qual a leitura é o centro da sua vida e que você vai fazer uma coleção e você quer fazer uma biblioteca e você lê loucamente. Isso é o dom, sabe? É o dom de uma pessoa que é bibliófila, que é leitora, etc e tal. Mas nem todas as pessoas são assim, mas não quer dizer que elas não leiam. E isso não quer dizer que elas não tenham aptidão para ler. Então, óbvio que você pode não se tornar um leitor fora de série, mas que todo mundo pode se tornar leitor? Sim, pode.
sabe? Então a primeira coisa que eu digo é, qual é a relação com esse livro? Se você nascer numa família de escritores, de jornalistas ou de pessoas que incentivem a leitura na criança, é muita chance de que ela se torne uma leitora em potencial. Número 2, ela ter o dom de que ela consiga ter direcionamento mental que consiga colocar atenção em uma coisa específica, que na verdade é prender a atenção, ter uma atenção específica num momento. Sim, mas cara, a maioria das pessoas, por exemplo, se você é um atleta, você tem que colocar sua atenção naquele momento do treino, sabe? Então quer dizer, não existe essa coisa de não, minha atenção não consigo parar, isso é hábito, é que nem exercício. Sabe? As pessoas colocam como prioridade da vida, no primeiro momento você vai se arrastando, no segundo momento você continua se arrastando, você morre, sai de lá toda dolorida, e depois de um tempo o teu corpo começa a pedir isso. E eu acho que é a mesma coisa com a leitura, sabe? Se eu não leio um dia, se eu sento num lugar, e eu me lembro, que quase hoje não acontece, tá? Mas se eu sento no escritório de um médico para esperar e eu não tenho nada para ler, nem uma revista Caras, Deus me livre, mas assim, se eu não tenho nada para ler, vai me dando uma agonia, sabe? Assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse meu tempo? E aí é uma ansiedade positiva de quem gosta de ler. Gente, então vamos lá. Lugar certo, hora certa, dom e prática, tá? Então, gente, assim, todo mundo pode praticar, sabe? E qual é a minha dica sempre para quem gosta de ler e quem quer ler mais e quem quer incentivar alguém que você conhece a ler, um filho ou até um pai, assim, né? No caso, o meu pai não lia tanto assim e a gente eu comecei a dar livros para ele e assim, a gente começa a incentivar essa leitura nas pessoas, sabe? Então, o que acontece? O que você pode fazer para incentivar a leitura numa pessoa? A criança é bem mais fácil, né? A criança é muito mais condicionável. Qual é o adulto, um amigo seu, um companheiro? Cara, dá uma coisa que vá prender a atenção dele, que seja do interesse dele, né? Mais uma vez eu falo, traumas de infância, de escola à parte, por mais que a gente fale, a escola tem que ter um lado complicado, tem que ler mesmo, tem que ler sim. Só que a minha escola, por exemplo, dava livros infantis para aquela faixa etária, sabe? Obviamente que depois começaram a dar algumas coisas obrigatórias do currículo, que aí a gente sabe que tem umas questões que eu não sou muito a favor. Porém, vamos lá. Você dá para uma pessoa, você primeiro tem que entender o que aquela pessoa gosta de fazer. A gente tem livro para tudo, sabe? Tem livro para quem gosta de turismo, de aventura, tem livros para quem gosta de investigações, tem livros para quem gosta de história, não ficção, sabe? Para saber o que aconteceu naquele momento histórico. E dentro desses livros, você tem, obviamente, livros que são mais atraentes, que conseguem ter um tipo de narrativa envolvente mais do que os outros. Então, aquela história, mais uma vez, eu não gosto de biografias. Gente, é porque a maioria das biografias, eu acho, porque eu sou uma leitora de biografias, a maioria é chata também, porque a pessoa não consegue colocar ali um fio condutor mais romantizado. Então fica aquela coisa de tipo, putz, sabe, infância, escolaridade, ou aqueles fatos enciclopédicos, como eu já falei aqui em outra tag. Então, gente, é isso. Eu acho que todo mundo pode ser leitor, sim. Todo mundo pode ser um leitor em potencial. Todo mundo pode ter esse hábito de ler e tomar gosto pela coisa. Você vai se tornar um fora de série, como um Mozart, como um Bill Gates da vida, como os Beatles? Não precisa disso, né, gente? Poucas pessoas são fora de série. Mas o que isso quer dizer sobre a gente? A gente pode, sim, fazer daquilo uma prioridade, fazer daquilo um hábito. Com o quê? Sentando a bunda e lendo. E começar a ler, obviamente, por algo que você tem interesse. Então, esse bate-papo é para dizer assim, quando alguém discute com vocês de que, cara, eu não leio, eu não sou leitor, eu odeio ler, não sei o quê. Isso daí não tem mais desculpa, sabe? Assim, você é provado por todas as categorias, modalidades do mundo, de qualquer coisa que você faz, que é a prática que vai te tornar excelente naquilo, e também é a persistência naquele negócio. E, obviamente, algo que você tenha algum interesse dentro da literatura. Não vem dizendo assim, não gosto disso e pronto, né? Isso daí é comodismo. Agora, as pessoas são obrigadas a ler? Não, não são obrigadas a ler. Mas se elas soubessem como é que a literatura, como é que a palavra escrita preenche a vida de uma pessoa,
sabe? Como você não tem e não existe solidão, né? Uma solidão negativa, uma solidão depressiva para quem gosta muito de ler. Assim, eu acho muito, muito difícil. Bem como uma pessoa que faz exercício muito não consegue ficar triste, o exercício mental também deixa a gente vivo, sabe? Então, gente, esse livro é bacana, né? Malcolm Gladwell, com o Fora de Série, para vocês verem que você tem possibilidade sempre de se desenvolver numa arte qualquer se você tiver persistência. E já dizia também o Stephen King que, pô, se esse daí, realmente, esse cara senta e escreve. Então, gente, boa semana. Eu espero que eu consiga lançar outro vídeo essa semana, agora que tá diminuindo, né, a questão toda das Olimpíadas, já tá começando a acalmar. Então, eu vou voltar aqui pra vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Eu sei que não é nem resenha, nem tag, pode não ser tão interessante, mas assim, isso sabe quando fica na minha cabeça borbulhando? E eu acho muito legal discutir isso com vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem de informação ou quiserem discutir, discute aqui embaixo, tá? Eu vou adorar e muito obrigada. Beijos!